Ok, pessoal, começamos a gravar aqui a aula 5 agora sim um conteúdo novo. Essa aula de hoje vamos começar a trabalhar com os protocolos de comunicação. Tá? Como sempre, todo início de aula a gente faz um bate-papo rápido, né, sobre o que foi visto na última aula. Falamos aí das interligações, de redes em anel, redes em barramento, topologia de ligação em estrela, topologia de ligação em malha. Falamos referente à interface RS-232, ponto a ponto, desbalanceada, distância até 15 metros, 422, ponto multiponto até 1.200 metros, limitação de 10 equipamentos para cada saída, e da RS-485, ponto multiponto, 1.200 metros até 32 entradas para cada saída. Né? Como complemento e esclarecimento das questões, nós comentamos aí sobre repetidores de sinal, comentamos sobre meio físico do 485, comentamos sobre resistor de terminação e eu acho que a gente finalizou bem esse tema, né? Então vou abrir mais uma vez aqui o espaço para que alguém possa se manifestar, de repente expor-se a dúvida ou expor algum questionamento. Se não houver nenhum questionamento, a gente toca o assunto adiante. Tudo bem, então? Então vamos lá. Continuando. Nosso assunto de hoje é de protocolos. Então, agora quando a gente falar em protocolo, eu vou estar falando de uma metodologia de comunicação e estarei vinculando também a esse protocolo outros detalhes do tipo, olha, costumo utilizar tal interface física, possua tal caracterização quanto a protocolo aberto ou proprietário. Então, todos aqueles conceitos que nós vimos até a aula de hoje serão revisados nessas aulas próximas de protocolo. Hoje a gente vai fazer uma, semana que vem provavelmente a gente finaliza esse assunto, mas a gente vai poder estar dissertando um pouco mais sobre essa questão. Tá? Então, basicamente, o que é um protocolo? Né? É definido por ser os padrões que especificam o formato dos dados e as regras a serem seguidas na comunicação de dados e na interligação em rede. Um protocolo determina como um programa deve preparar os dados para serem enviados para o nível seguinte do processo de comunicação. Os vários protocolos de comunicação que hoje são utilizados nas redes de dados podem ser comparados a idiomas ou a linguagens que servem para estabelecer a comunicação entre os diversos dispositivos inteligentes e as máquinas e os equipamentos e os sistemas da indústria. Para que haja comunicação, tem que ter regra. Para que a gente consiga ministrar essas aulas, a gente tem uma metodologia de conduta aqui, né? Um aluno com dúvida, ele vai lá, ele levanta a mão. No primeiro intervalo de interlocução que o professor tiver, ele vai parar, ele vai acionar o aluno fulano de tal, você levantou a mão. Por favor, faça a sua pergunta. E o professor se cala para que o aluno vá e manifeste seu questionamento. Isso é uma regra de conduta, isso é um combinado entre as partes para que a gente consiga ter a melhor comunicação possível. Existe o mestre do lado de cá comunicando com os escravos. Os escravos só se manifestam quando? Quando o mestre requisita. A gente poderia fazer uma simulação de produtor-consumidor, né? Poderíamos fazer aqui um jogral, cada um lê uma parte do texto e todo mundo vai ter esse conhecimento do texto como um todo. Seria uma espécie de simulação de topologia produtor-consumidor. Então, esse conjunto de como a comunicação ocorre, quais são as interfaces que eu utilizo, qual é a regra gramatical que eu estou utilizando,
Ou seja, existe uma regra de transferência de dados nessas interfaces elétricas. Tudo isso, esse conjunto de regras e características e formatos, é o que define um protocolo de comunicação. Tudo bem aqui? Primeiro que a gente vai falar um pouquinho a respeito é o tal do protocolo Modbus. Modbus é uma estrutura de comunicação serial desenvolvida pela Modcom em meados de 79. Usado para estabelecer comunicação entre dispositivos, baseada no modelo mestre-escravo, utiliza o RS-232, 422 ou 485, ou ainda o Ethernet como interface física ou meio físico. Ok? O protocolo Modbus define como que o dispositivo mestre vai solicitar o acesso a um dispositivo escravo na rede, como o escravo responderá às solicitações do mestre, como os erros serão detectados e informados nessa rede, quais serão os tempos de chamada e de resposta das mensagens. Aqui é só uma parte, tá, do descritivo de como tem que se comportar um equipamento para fazer parte desse padrão, né, para que ele consiga se comunicar em Modbus. Tá? Em resumo do resumo, né, o protocolo Modbus vai cuidar disso aqui. O mestre pode trabalhar de duas formas. Aquilo que a gente chama de modo requisição-resposta. O mestre pode enviar uma mensagem para um escravo em particular. Esse escravo pode ser um sensor, pode ser uma válvula, pode ser um drive de rede, pode ser um CLP, pode ser um equipamento qualquer que converse em Modbus. Ou então, ele pode estar trabalhando naquilo que a gente chama de modo difuso. Tá? No modo difuso, pode enviar uma mensagem comum para todos os escravos. Como o mestre e os escravos estão ligados a um barramento bidirecional, é necessário designar um endereço de 1 a 247 para cada um dos escravos que estão lá pendurados. É o que a gente chama de designação unicast, um único destinatário. O endereço 0 é o que a gente chama de broadcast. Quando eu mando uma informação ou uma requisição para o endereço 0, todos os escravos reconhecem essa informação como verdadeira, como para si. Unicast, um remetente, um receptor. Broadcast, um remetente, todos os receptores conectados. Vamos tentar trazer à luz isso daqui. Quando eu faço uma requisição, resposta. Se eu pergunto assim, Douglas Lopes, está me ouvindo? O que eu espero de resposta? Quanto tempo eu vou esperar a resposta do Douglas? Tudo isso faz parte do protocolo. Tá? Como o Douglas não me respondeu, eu estou entendendo que houve um erro de comunicação. E aí eu vou e pergunto para outro escravo. O Guilherme Nascimento, escuta. Ó, eu estou num tempo de resposta. Farca, já pode dar falta para 2 aí já, ó, que estão pendurados e não estão me respondendo. Vou para um quarto elemento. Pedro Henrique da Silva, me escuta? Finalmente um escravo respondeu. Então, nesse momento, a gente tem a exemplificação da comunicação requisição-resposta. Inclusive num barramento. Né? A gente tem aqui a simulação real da comunicação em um barramento. Porque todos os demais escravos pendurados escutaram o questionamento, só que eles identificaram na pergunta, opa, essa informação não sou eu que tenho que responder. Quem tem que responder é o escravo, que foi requisitado. Essa é a típica conversa
mestre-escravo, requisição-resposta. É óbvio, antes que vocês me processem, né? Mesmo porque essa aula está sendo gravada, não existe nenhuma menção à escravidão da colonização do Brasil, mas sim uma referência hipotética, né? De como se comporta uma topologia mestre-escravo na rede de comunicação industrial. Ok? Antes que alguém se sinta ofendido, né? É só uma forma da gente exemplificar o que realmente acontece no bit byte, naquele cabo RS485 que vai estar pendurado lá no sistema. Agora eu posso fazer uma comunicação no modo de fusão. O que seria o modo de fusão? Quem estiver presente, levante a mão. O mestre deu uma ordem. Olha lá. É o modo difuso. Todo mundo vai me responder simultaneamente. E não existe problema nenhum. Olha lá. Existe a mãozinha levantada de cada um de vocês que ainda está presente na aula, que ainda não dormiu. Né? Por que foi possível essa comunicação difusa? Porque estamos no mesmo barramento, estão todos sincronizados e atentos ao protocolo de comunicação. Vocês estão entendendo o que eu estou pedindo? Você entendeu que protocolo é um negócio bem mais complexo? Não é simplesmente a forma como a gente conversa, né? O conjunto de regras também define o que vem a ser um protocolo. Vamos dar um exemplo real de comunicação em broadcast. Né? O nosso sistema de televisão hoje, né? Por mais que seja TV digital, é uma única transmissão que está sendo feita para N receptores. É um broadcast simplex, um transmissor para vários receptores. Não existe devolução nessa comunicação. Então também é um tipo de comunicação broadcast. Está começando a fazer sentido o que é um protocolo, como o Modbus funciona e por que a gente fez todo esse investimento nas características de uma comunicação industrial? Sim ou não, senhores? Sim, professor. Assim, Por enquanto, sim. Mestre, faltando algum detalhe nesse momento ou não? Por enquanto está completo, mestre. Esqueci de alguma coisa? Não tenho nenhum comentário adicional. Quanto feito, tá tranquilo. Tudo bem, senhores? Algum questionamento? Temos ali um chat ali, deixa eu ver o que ocorre. Não, eu já respondi os chats aí, pode ficar tranquilo. Tá bom, vai me ajudando a monitorar aí, que às vezes eu perco a mão aqui. Não, eu tô fazendo isso. Pode ficar tranquilo aí, sem problemas. Vamos lá, os tipos de protocolos Modbus. Né? A gente pode relacionar aqui três tipos em específico. O que eu chamo de Modbus TCP, na verdade o que é denominado, não é eu que chamo não, existe esse padrão, Modbus TCP/IP. É usado para comunicação entre sistemas de supervisão e CLPs. O meio físico é o Ethernet, né? Modbus TCP/IP, meio físico Ethernet, com taxas de transmissão da ordem de 100 megabits por segundo até 10 gigabits por segundo. Utiliza o que a gente chama de porta 502. Que mardita dessa porta 502 trata-se isso? Já ouviram falar de firewall? Firewall do Windows? Um firewall de proteção de comunicação de rede? Todos já ouviram falar disso ou não? A forma mais simples do firewall trabalhar é na detecção de qual porta Ethernet a comunicação está ocorrendo. Então, quando eu uso o HTML no navegador lá no Google, eu uso a porta, por exemplo, 8080. Quando eu tenho um sistema de DVR, eu tenho a porta 23501. Se não me engano, é uma das portas padrões utilizáveis. Para e-mail, é outra porta. Eu não lembro todas de cabeça. Para o Modbus, a porta 502. Então, se eu tiver um firewall na minha rede e eu só quero trafegar o Modbus, qual é a única porta aberta que esse firewall vai deixar passar? A porta 502.
qualquer comunicação que ele detectar nessa interface Ethernet, que não seja pela porta 502, o firewall barra e não deixa a comunicação passar. Tá? É uma das metodologias mais antigas, é pobre essa metodologia, tem coisa muito mais moderna do que isso hoje, tá? Mas uma das técnicas de rejeição de pacotes indevidos é exatamente essa, é através do monitoramento da porta. A porta padrão para o Modbus TCP é a porta 502. Tá? O Modbus TCP é um protocolo aberto, não é proprietário, é de domínio público. N fabricantes trabalham com essa tecnologia, né? E vem sendo divulgado aí já a longa data. Mais de 10 anos se trabalha com Modbus TCP. Mais de 10 anos. Porra, bota 10 anos nisso. Mais, bem anos, mais. Já. 20 anos, mais de 20 anos a gente já trabalha com Modbus TCP. Modbus Plus, tá? Ele é usado para comunicação entre si sim, equipamentos que falam Modbus Plus com Modbus Plus. Controladores lógicos programáveis, módulos de entrada e saída, chaves de partida eletrônica, interface homem-máquina, vários dispositivos em chão de fábrica trabalham no Modbus Plus. No entanto, né, é uma comunicação proprietária. O Modbus Plus ele não é um padrão aberto, ele é um padrão proprietário da Schneider. Né? Schneider é uma das fabricantes de tecnologia para a área de automação. E qualquer um que queira trafegar ou comunicar no padrão Modbus Plus de forma legal, né, certificada, tem que pagar um royalty aí para a Schneider. Tem que fazer um acordo, um agreement aí com a Schneider, requisitando autorização para isso. Utiliza o meio físico 485, ou seja, é uma comunicação normalmente a 2 fios. E possui taxas de transmissão de até 1 megabit por segundo. Voltando à pergunta do coleguinha lá atrás. É uma das redes, se eu começo a estender muito ela, eu já não consigo trafegar a 1 megabit. Eu tenho que baixar a velocidade de comunicação. Ok? E aí a gente tem o Modbus padrão, que é o Modbus do Fieldbus. É o Modbus serial. É usado para comunicação de CLPs com dispositivos de entrada e saída de dados, né, as remotas aí de dados, instrumentos eletrônicos inteligentes, né, os famosos IEDs da área elétrica, como relés de proteção, controladores de processo, atuadores de válvula, transdutores de energia, é uma infinidade, né? O Modbus hoje ele é usado até na automação predial, para você ter uma base. Né? Então você tem catraca de acesso que fala em Modbus. Tamanha a versatilidade do protocolo. A interface de comunicação pode ser o 232, com taxa de transmissão de até 115 kbps, ou o RS485, né, com taxas de transmissão de até 12 megabits por segundo, dependendo da distância. Dependendo da tecnologia do equipamento, da marca que você está utilizando ali do equipamento. Falando em Modbus. Ok? Dúvidas aqui? Comentários? O mestre pode ser controlador lógico programável ou um computador operando um sistema de supervisão. Os escravos podem ser CLPs, podem ser computadores, podem ser sensores inteligentes, etc. Então está aqui, ó, um modelo padrão de uma comunicação, por exemplo, em Modbus. Posso ter um Modbus TCP comunicando aqui, ó, no padrão Ethernet, falando com CLP, um sistema de supervisão que seja. Né? Putz, mas eu tenho uma rede Modbus Plus interligada. Como é que chama aquele tradutor mesmo que a gente apresentou para vocês lá atrás? O tal do gateway. Então o gateway vai fazer o papel de tradutor do padrão Modbus TCP/IP para o padrão Modbus Plus. Posso ter uma rede Modbus padrão conversando com uma rede Modbus Plus.
desde que exista um outro gateway comunicando aqui nessas duas interfaces. Ah, professor, mas obrigatoriamente eu tenho que passar para o plus para passar para o padrão? Não. Eu posso não utilizar o padrão aqui, o Modbus Plus, e um único gateway fazer o papel do Modbus TCP/IP, transformar em Modbus RTU, aqui no Modbus serial convencional. Tá? Inclusive, a maior quantidade de saída realmente é nesse formato. São pequenos equipamentos que pegam o dado no Modbus serial e jogam para uma rede Ethernet. E aí, uma vez na rede Ethernet, o sistema de supervisão dá conta. Tá? Então, aqui são topologias possíveis e imagináveis. Né? Isso aqui também ocorre muito. Ó. Esse CLP tem um canal de comunicação no Plus e tem um outro canal de comunicação no Modbus padrão. Ou seja, esse equipamento possui duas interfaces de comunicação. Isso também é muito comum quando o cliente não gosta de utilizar o tal do gateway. Tá? Isso é comunzaço. Quando a gente fala de Modbus padrão, tá? Um Modbus padrão, um serial, utiliza redes baseadas em 485 ou 232 e emprega dois modos de transmissão. Esses dois modos de transmissão é o que define o conteúdo de bits da mensagem a ser transmitida na rede e como a informação da mensagem será empacotada e descompactada na mesma. Quando eu falo de empacotamento, o que vocês lembram, pessoal? Envelopamento, talvez? O que lembra envelopamento? Camada OSI? Lembra dessa aula? Tá? É exatamente isso. Como que eu envelopo essa informação? Dois modos padrão. Modo ASCII. Dados são codificados em caracteres ASCII de 7 bits, de 0 a 9 de A a F. O ASCII vem de American Standard Code for Information Interchange. É uma combinação de 8 bits, formando um byte, que juntos representam cada caractere em uma combinação de 256 caracteres ASCII, incluindo letras, números de teclado, etc. Se não for o modo ASCII, é o modo RTU. Já no modo RTU, os dados são transmitidos em formatos binários de 8 bits, de 0 a 252. Uma forma da gente mostrar isso aqui acontecendo é essa. Ó. No ASCII, a comunicação é composta por 10 bits cada palavra. Então, eu tenho uma palavra de 10 bits. Quem são esses 10 bits? Um bit de start, 7 de dados, um de paridade, um de stop. 1, 8, 10, 1, 8, 9, 10 bits. Isso quer dizer o quê? Cada mensagem deve ser transmitida numa sequência de palavras. O frame, ou o conteúdo da mensagem, é definido da seguinte forma. Um frame, uma frase na comunicação Modbus ASCII. Tá? O início tem uma palavra de 10 bits. O endereço tem duas palavras, 20 bits. A função que eu quero realizar, quando eu falo função, leitura, escrita, gravação de dado, interrogação, que seja, vão conter duas palavras, mais 20 bits. Os dados vão de 0 a 252, ou seja, é um valor n de 20 bits. Dependendo do tamanho do dado, eu vou precisar de n palavras para estar transferindo isso. O LCR, eu vou precisar de 2 bytes, eu vou precisar de 16 bits. E o final da transmissão é composto por duas palavras ou também 20 bits. LCR vem de Longitudinal Redundance Checking. É uma checagem de redundância longitudinal. Toda essa comunicação, o padrão Modbus faz um equacionamento, faz uma conta com esses números, tá?
Na verdade, essas palavras aqui, ó, são números. Então o Modbus faz uma conta com esses números e insere o resultado dessa conta nesse LCR. Por que eu faço isso? Quando eu transmitir essa palavra toda para um receptor, eu sei que eu estou recebendo um conteúdo e a resposta de uma conta. Então eu refaço essa conta e comparo a resposta. Se eu refizer a conta e bater o resultado, a informação está íntegra. Só que, se eu refizer a conta e o resultado for diferente, existe um erro. Ou na informação, ou no resultado da conta que eu recebi. Nessa situação, o que eu faço? Transmite de novo que eu não entendi o que você quis dizer. E aí haverá uma nova transferência de uma nova frase, e essa nova frase vai ser checada novamente. Então esse LRC, ou LCR, né, no caso, nada mais é do que uma forma de eu conferir se essas informações estão corretas. Lembrando que uma frase é composta por várias palavras. Ah, professor, mas não dá para identificar se cada uma das palavras está certa? Dá. É uma checagem mais pobre, mas ela existe. Se esse número aqui que eu estou transmitindo é par, com a paridade par, eu vou mandar nível lógico 1. Se essa informação que eu estou transmitindo é um número ímpar, com a paridade par, eu vou mandar um bit nível lógico 0. Então eu consigo também, de certa forma, conferir a recepção de palavra a palavra. Recebi a sequência das palavras, não achei erro nenhum. Agora eu vou fazer a conta do LCR. E aí eu vou checar se a frase inteira está correta. Porque se eu mando o número 11 aqui, ó. Número 11 é ímpar, eu vou mandar 0. Só que eu entendi 1. E o número 1 também é ímpar. E eu também vou receber um 0 aqui. Então, pode ocorrer transmissão de dados nesse sentido, de comer um bit qualquer e a paridade não detectar essa falha. Então eu faço a checagem da checagem através do LCR. Isso é uma técnica, né? Uma das técnicas existentes. Não é um protocolo rico, ele é um protocolo falho, tá? Mas ele resolve muito problema e resolveu muito problema, né? Ele é um protocolo criado em 1979, pessoal. E ainda hoje ele é muito utilizado em campo. Por quê? Porque funciona. Por quê? Porque é barato. Por quê? Porque todo fabricante tem uma interface Modbus para estar conversando. Tudo isso pesa. Tá com sono, Matheus? Tô, professor. Então fecha o microfone, senão você vai deixar os outros colegas com sono também. Desculpa, professor. Nós já vamos parar para o intervalo já. Aguenta bem, mais 2 slides. Se não é ASCII, é um Modbus RTU. No RTU, vem de Remote Terminal Unit, a comunicação é composta por 11 bits. Por que 11 bits? Porque ó, o bit de dados agora ganhou um bit a mais. Esse 1 bit a mais me permite trabalhar com frases mais curtas. E essas frases mais curtas me dão uma maior eficiência na comunicação. Olha lá, continuo com 1 de start, 8 de dados agora, 1 de paridade e 1 SOP. Então agora eu só preciso de uma palavra para endereço, uma palavra para função e 2 bytes para CRC. CRC vem de Cyclical Redundancy Checking. É também uma forma da gente equacionar se essa transmissão aqui está íntegra ou não. É uma outra forma de fazer um equacionamento dessa resposta, na transmissão e na recepção. Então, se a jogada está combinada, né, quem está recebendo sabe exatamente como digerir essa informação. E sabe como confirmar se ela está íntegra ou não. Tá? Então, basicamente, a diferença do ASCII para o RTU é a quantidade de dados por palavra. Né?
O ASCII por palavra eu vou transferir 7 bits, o RTU por palavra eu vou transferir 8 bits de dados. Dúvidas? Então a gente fala aqui então, típicas aplicações Modbus. Posso ter um sistema de supervisão aqui, um mestre através de um micro industrial, uma interface homem-máquina. Esse cara pode ser em Modbus TCP, ó. Se eu usar um gateway, eu vou fazer a conversão de um Modbus, seja em ASCII ou de em RTU, de CLPs, inversores de frequência, interface homem-máquina, controladores, remotas de entrada e saída. Não necessariamente o meu PC precisa ser um mestre. Ó, eu posso ter um CLP sendo mestre e o PC sendo um escravo. Por que não? Tá? São mais algumas possibilidades aí. Ó. São possíveis, imagináveis e instaláveis nesse formato. Dúvidas? No dúvidas? Ok. Mestre, fica Profibus para daqui depois do intervalo, é isso? Vamos fazer isso, acho que é melhor, né? Acho que Oi? assim é melhor, assim eles podem também levantar, esticar as pernas, tomar uma água e a gente também, né? E voltamos em seguida aí. Voltamos daqui a pouquinho para dar continuidade. Pode ser? Vou finalizar a gravação aqui então, a gente faz parte A e parte B. Uhum. E dá um pause aqui. Pause. Retomamos a gravação, né? Pause eliminado, então a gente voltou a gravar e vamos publicar um arquivo só referente à teoria da aula de hoje. Mestre, eu vou pilotando aqui então, pode ser? Claro, por favor, por favor. Vamos lá. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora do segundo protocolo que a gente vai estudar na nossa disciplina, né, de acordo com as nossas bases tecnológicas, né? É o protocolo chamado de Profibus, né? Profibus. A origem desse nome vem lá de Process Field Bus, né? Field Bus a gente já sabe o que é, né? Já vimos isso com relação à rede de campo, né? Field Bus. Agora vamos falar da Field voltada a isso, né? Que é Bus, né? Muito bem, então o Profibus ele foi desenvolvido lá na Alemanha, né? Inicialmente através de 3 grandes empresas que estudaram bastante essa parte, justamente tentando fazer um aprimoramento daquilo que se tinha até então, que era o Modbus, né? Então, a ideia do Profibus, sem dúvida, foi fazer uma melhoria, né? Então, diante disso, a Siemens, em conjunto com a Bosch e em conjunto com a Klockner Miller, né? 3 empresas alemãs, resolveram estudar e desenvolveram esse protocolo que começou em 1987, né? Começou a utilização dele, né? Trata-se de uma rede de campo aberta, ou seja, não é proprietária, né? Ela, apesar de ter sido desenvolvida por esses 3 gigantes, né, na área de tecnologia de automação, mas ela é aberta, ou seja, você pode utilizar tranquilamente com os seus dispositivos, não precisa pagar nenhum royalty, não precisa pedir autorização, obviamente só precisa ter o conhecimento para fazer a correta aplicação, né? É um sistema do tipo multimestre, né? Ou seja, possibilita trabalhar com mais do que um mestre, né? E esse mestre também, esses mestres, como é multimestre, eles podem ser de fabricantes diferentes, né? Ou seja, eu posso ter fabricantes distintos sem nenhum problema,
que vão trabalhar perfeitamente. Ao alcance de uma larga variedade de aplicações de manufatura e processos de automação, né? Eu não diria que ele chega a ultrapassar o Modbus em termos de usuários, né, em termos de dispositivos que utilizam o protocolo, mas sem dúvida o Profibus ele tem uma grande e vasta utilização, né, junto às empresas, junto às indústrias, junto aos fabricantes de dispositivos, né? A sua independência e a garantia de ser uma rede aberta é totalmente assegurada pelas normas internacionais. Da mesma forma que o Modbus, ele trabalha com a estrutura de comunicação do tipo mestre-escravo, né? A gente já conhece essa estrutura, já estudamos, então é só para poder consolidar isso tudo, ou seja, o Profibus e mesmo o Modbus trabalham com a estrutura de comunicação mestre-escravo, né? Utiliza mais frequentemente o RS-485, né? O RS-485, né? Normalmente em par trançado, né? Par trançado, RS-485. Então, aqui embaixo no nosso slide, no canto direito, a gente mostra aí também como é que é desculpa, do lado esquerdo, perdão. A gente mostra como é que é a composição, né, da nossa informação, né? Então, eu também tenho, no caso do Profibus, eu tenho lá um bit de partida, né? Tenho 8 bits de dados, né? Eu posso transmitir o meu dado através de 8 bits, né? Ou seja, 1 byte. Tenho também um bit de paridade, né? Para poder fazer o check. E tem um bit final de parada, né? Um bit final de parada, ou seja, informando que aquela comunicação, aquele dado já foi enviado. Aqui do lado direito agora, desculpa aí, mestre, ter te enganado, ter te dado um drible, mas aqui do lado direito, então, mostra claramente um exemplo, né? Um exemplo de como é que essa formação da informação, o frame da informação, como é que é feito, né? Então eu tenho aqui o meu start bit, né? Tenho os meus bits de informação, os meus bytes, o bit de paridade, que é exatamente a mesma regra que o professor explicou agora há pouco para o caso do Modbus, né? Se eu tenho uma informação par ou se eu tenho uma informação ímpar, e aí no caso o último aqui é o bit de parada, né? Para poder informar para o destinatário que eu estou finalizando aquela informação, quer dizer, aquele bit é o último bit da minha informação, tá? Podemos ir em frente, mestre? Ou quer complementar? Fica à vontade. Perfeito, sem comentários. Só saber se eles aí têm alguma dúvida. Acho que não é o caso. Então vamos embora. Vamos embora. Bom, no caso do Profibus, assim como no Modbus, eu tenho 3 perfis de comunicação, ou seja, eu tenho 3 possibilidades de uso, né? O Profibus ele tem essa flexibilidade também. Então, o primeiro deles é o Profibus DP, né? O DP. Ou seja, o DP ele é uma sigla que vem de Decentralized Peripherals, né? Ou seja, são dispositivos periféricos, né? Dispositivos descentralizados, né? Descentralizados. O que é isso aí, então? Então, em poucas palavras, para a gente poder ficar mais fácil, são dispositivos que podem ser utilizados na sua indústria, na sua fábrica, no seu chão de fábrica, que possam ter a interligação entre eles, né,
do tipo, por exemplo, inversor, né, de frequência, do tipo dispositivos de entrada e saída, ou seja, as minhas remotas, né, que a gente vai conectar com o nosso CLP, que estão lá no campo fazendo a aquisição de uma quantidade razoável de informações, transdutores de sinal, né? Transdutores de sinal para poder levar o sinal adequado ao meu equipamento de controle, analisadores de uma forma geral, ou seja, em poucas palavras, esse Profibus DP ele veio a substituir aquilo que se usava bastante antigamente, como a gente mostrou para vocês, a evolução da comunicação de dados ao longo dos tempos, né? Então, aquilo que veio substituir a nossa transmissão analógica, né? Ou seja, na transmissão analógica, a gente usava 4 a 20 miliamperes, que era o mais comum, eventualmente 0 a 20 miliamperes em alguns processos, né? Não era muito adequado, mas se usava, tudo isso em 24 volts. Então, os gigantes aí alemães resolveram criar um perfil de comunicação do Profibus que viesse a substituir essa transmissão analógica, né? Então, quais são as características do DP? Velocidade alta, ou seja, estamos trabalhando, quando se fala alta aí, a gente sempre tem que verificar bem o que é um parâmetro de alto, né? Hoje em dia a coisa é meio difícil, né? Mas taxa de transmissão de 12 megabits por segundo e montagem relativamente barata, né? Uma montagem barata, fácil de se fazer, para a comunicação entre sistemas de supervisão e controle e dispositivos de chão de fábrica, como nós acabamos de mencionar para vocês aí, né? Aqui tem os exemplos mais comuns de dispositivos, mas dispositivos esses que estão mais voltados ao chão de fábrica, né? Mas são dispositivos descentralizados, né? Por que descentralizados? Porque eu poderia tê-los numa outra condição, num outro nível da minha rede de comunicação, mas no caso eles são descentralizados lá no chão de fábrica, né? Então, além desse perfil DP, eu também tenho o perfil PA, né? O Profibus PA, que o PA vem de Process Application, né? Então aqui já é um pouquinho diferente, ou seja, aqui são aplicações especificamente para controle de processo, né? Ou seja, controle de processos industriais, controle onde eu necessite, por exemplo, medir informações de transmissores de temperatura, transmissores de pressão, de vazão, de nível, onde eu tenho a necessidade de controlar processos que envolvam essas variáveis, né? Variáveis, por exemplo, eu tenho, talvez vocês já devam ter ouvido falar, por exemplo, eu tenho necessidade, por exemplo, de colocar um controlador, né? Um controlador proporcional, integral e derivativo, um PID, para controlar uma determinada área do meu processo, uma determinada parte do meu processo, que vai receber informações de variáveis que variam constantemente. Que tipo de perfil eu usaria de comunicação no caso do Profibus? Eu usaria um Profibus PA. Ele é muito mais adequado, ele foi desenvolvido justamente para melhor trabalhar esse tipo de sinal, né? Então, olha lá, foco principal é a automação de um processo, ou seja, quando a gente fala de processo, estamos falando de controle de processo industrial, né? Muito utilizado em indústrias químicas, petroquímicas, indústrias siderúrgicas, onde eu tenho a necessidade de controlar essas variáveis mais comuns, né, que a gente tem comumente nas empresas. Conecta e comunica-se com transmissores de pressão, nível, vazão, temperatura e, obviamente, com o elemento final de controle, né, que é a minha válvula, né? Então eu vou
abrir e fechar proporcionalmente uma válvula de acordo com a minha necessidade do meu processo, tomando como referência essas variáveis, né? Então aí é que entra aquilo que eu estava dizendo a respeito de um controle proporcional. Então eu vou atuar a válvula proporcionalmente de acordo com a variação da minha variável e assim por diante, né? Então, olha lá, embarramento comum até em áreas intrinsecamente seguras. Esse é um detalhe extremamente importante que fez com que o PA que eu digo aí é o Profibus, né, que ele ficasse muito evidente, né? Então, o Profibus PA eu posso usar até em indústrias onde eu tenha essa particularidade, né? Indústrias onde eu tenha, por exemplo, a existência de gás, né? Ou seja, eu tenho que tomar cuidados absurdos para que eu não tenha um tipo de faiscamento, nada que provoque uma explosão, né? O Profibus PA ele é extremamente, ele é adequado para trabalhar com essas áreas. Por isso, essas áreas são aqui descritas, estão até sinalizadas em vermelho e elas estão sempre atreladas ao Profibus PA. Taxa de transmissão normalmente utilizada é de 31,25 kbps, né? Kilobits por segundo. E com relação às taxas, depois a gente pede uma parte aí para o professor Luiz, porque ele está efetivamente no mercado hoje em dia e ele pode nos dar melhores e maiores informações de o que está se usando hoje, né? 2020, né? O que está se usando mais em termos de velocidade de transmissão, de taxa de transmissão com relação a isso. Mas de acordo com o padrão, o catálogo, o datasheet que a Siemens tem a respeito disso aí, a gente tem que a taxa de transmissão ela é em torno desse valor, 31,25 kbps, né? E por último e não menos importante, o Profibus FMS, né? O FMS é uma sigla que vem lá de Field Bus Message Specification, né? Em linhas gerais, o FMS é o genérico, né? É a comunicação genérica, é a comunicação geral que é utilizada para você comunicar, por exemplo, diversos CLPs, onde você tem que comunicar, mandar informações de um CLP para o outro, fazer uma rede, mandar isso para um sistema de supervisão que está num nível superior, sistema de supervisão esse que roda em cima de computador virtual, motivo que a gente vai estudar fortemente aí na segunda parte da nossa disciplina, né, quando a gente estiver falando sobre sistemas de supervisão. Mas, deixa eu ver só uma coisinha aqui, é uma evolução do Profibus DP, sem dúvida, né? Ou seja, o FMS não deixou de ser uma evolução do DP, né? Não deixou de ser uma evolução. Houve uma evolução, porque o DP era mais uma rede de campo, né? Uma rede voltada para o chão de fábrica, e aí precisávamos de uma rede um pouquinho mais evoluída para trabalhar no nível de controle, né? Comunicando CLP e mandando até para o nível de supervisão. Aí que foi desenvolvido o FMS, tá? Não sei se o professor Luiz pode nos ajudar aí com alguma informação a mais com relação a essas velocidades que a gente retirou aí daquele mapeamento, né? Essas velocidades foram tiradas do mapeamento geral que a gente tem a respeito de todos os protocolos, tá? Vamos lá. Quando o que a gente percebe, né? Quando o protocolo evolui ao ponto de ser realmente significativo de alterações, normalmente ocorrem alterações do tipo, né? O DP para um PA, onde eu me preocupo mais com a qualidade do que propriamente com a velocidade.
um DP e um PA para um FMS, onde a quantidade de volume de dados aumenta muito em relação ao que eu estou trafegando no outro lado. Então, normalmente, eles criam novos padrões, né? E a evolução de todos esses Profibus é o tal do Profinet, né? Então, o Profinet ele vem a atender toda essa tecnologia, essa formatação de tratamento de dados do Profibus em uma interface Ethernet, né? Então, mas você fala, putz, 4 pares trançados numa rede intrínseca, você começa a falar com fibra ótica. Então, você já não usa mais aquele canal de comunicação com uma interface elétrica cobreada para mandar dados de um lado para o outro. Então, você já começa a trabalhar com produtos diferenciados. Então, a tecnologia aumenta muito. Existem padrões novos sendo criados, né? Hoje se fala do tal do timing sensitive. Isso quer dizer o quê? Eu requisitar a informação num instante que a informação está pronta para ser requisitada. E ficar evitando reenvio de pacotes e reenvio de respostas. Então, quando eu falo de um Profinet, eu já não estou falando só de um protocolo, eu tenho 2 protocolos trabalhando ali simultaneamente. Inclusive, né, o negócio é tão louco, né? Vamos dar um spoiler aqui, tá bom. O Profinet tem hora que ele se comporta como mestre-escravo e tem hora que ele se comporta como produtor-consumidor. Então ele tem os 2 protocolos trafegando no mesmo meio físico simultaneamente. Então é um negócio bem, bem evoluído, né? A hora que compete, ele trabalha como mestre-escravo numa velocidade razoável e em situações de emergência, em situações de eventos diferenciados, ele se torna um produtor nessa rede. E aí os demais entendem que houve uma produção, todo mundo fecha a boca e deixa o povo produzir de acordo com o requisitado, né? Então a evolução que não está rastreada aqui, na verdade, é o tal do Profinet. Acho que é isso aí que poderia estar comentando. Faremos uma revisão incluindo o Profinet, então, sem dúvida. Na verdade, o que ocorre é, uma vez que a interface, o DP, ela vai ad eterno e ela vai durar por muitos anos ainda, obedecendo os mesmos padrões, né? O Profibus, por exemplo, o DP, eu acho que talvez é o que mais vale ressaltar, né? O tal dos 12 megabits, a gente só alcança em curtas distâncias, né? Em 50 metros de rede você usa 12 mega. Estendeu de 50 metros, você já cai para 900K. Daqui a pouco você está falando a 9600 e você nem percebeu, né? 9600 bps. Então a taxa ela realmente cai consideravelmente conforme você estende, conforme você afasta o mestre do último escravo. E isso também ocorre. Perfeito, perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer colocar alguma observação, algum comentário ou fazer algum questionamento, uma pergunta? Os alunos que estão presentes, por favor, levante a mão só para a gente ter certeza de que não estamos só falando eu e o professor Luiz, ele para mim e eu para ele. Bom, não sei o professor Luiz, mas eu estou vendo aqui que de 14 alunos conectados, 9 levantaram a mão. Agora não sei se é correto ou não essa informação. É o que eu vislumbro aqui. Ninguém se manifestou no chat até o momento. Cara, vamos salvar os 9, os demais, entendeu? Deixa reclamar depois. Beleza, podem abaixar a mão, por favor. Podemos ir para o próximo slide, mestre? Vamos lá. Muito bem, então, falando um pouquinho então desse frame, né, do frame das mensagens, né,
Aqui a gente focou principalmente no DP e no PA, né, que eu acho que é o que mais interessa para a gente aqui agora, né, o Profibus DP, ou seja, o de periféricos descentralizados, né, dispositivos centralizados e a parte do PA. Como vocês podem ver aí, né, o tamanho, o frame, o tamanho da mensagem, ela é diferenciada de um para o outro, né? Então, como vocês podem verificar aqui no nosso slide, acho que tem mais uma informação abaixo, não tem, mestre Luiz, que a gente... Ah, é na outro slide, é verdade. Então, como vocês podem ver, por exemplo, no Profibus DP, o frame é composto por informações de partida do sinal, né, comprimento do sinal, repete novamente o comprimento do sinal, verifica o start, ou seja, falando um pouquinho mais com detalhes, ou seja, foi feito um aprimoramento, né, como a gente falou, né? O Profibus, de uma forma geral, ele é um avanço do Modbus, né? O Modbus, sem dúvida, era um protocolo, como o mestre Luiz falou, extremamente utilizado no mundo inteiro, com várias aplicações, mas ele tem as suas pequenas deficiências ou grandes deficiências. Então, o objetivo aqui foi fazer uma melhoria, né? Fazer como se fosse um upgrade, né? Quando se desenvolveu o DP. Aí houve o desenvolvimento do PA, aí houve mais um processo de melhoria, né? Houve mais um processo de melhoria. O que eu pedi para o professor Luiz mostrar no próximo slide é que a gente detalhou, né? A gente detalhou um pouco mais o que quer dizer cada um desses sinais mostrados aí, né? Não vejo como sendo um objetivo nosso ficar aqui indo linha por linha, lendo para vocês o que faz cada um. Fica aí mais para uma curiosidade de vocês, né? Aí a hora que vocês tiverem um tempo um pouco mais, vamos dizer, voltado para aprender um pouquinho mais sobre esse protocolo, fica aí essa informação, né? O que faz cada um desses campos que a gente mostra lá no frame, né? O que é cada um daqueles campos, o que faz cada um deles aí, tá? Você quer comentar alguma coisa disso, mestre? Eu não sei, eu não me sinto muito à vontade, não. Desculpa que eu espirrei, achei que estava com o microfone fechado. Não, eu acho que o objetivo do slide é ilustrar. Não é o tipo de coisa que a gente requisita, né, em avaliações, não é a coisa que o mercado vai te requisitar sobre isso. De jeito mas nenhum. Sim, isso daqui é focando naquele cara que quer um diferencial, quer uma informação a mais disso que a gente está falando, a gente compartilha parte do conteúdo que a gente tem. Acho que essa é a ideia. Perfeito, perfeito. É isso aí. É isso aí. É só mais uma ilustração ao assunto protocolo Profibus, né? Muito bem, mestre. Pode dar mais um clique aí para nós, por favor? Aqui sim, aqui já começa a ficar interessante, ou seja, uma arquitetura, né, semelhante àquela que nós mostramos agora há pouco, lá para o Modbus. A gente está fazendo aqui uma arquitetura de um sistema único, né, utilizando o Profibus, ou seja, o Profibus utilizado na sua essência, utilizando os 3 perfis, né, os 3 perfis de Profibus, para que a gente possa ter uma ideia aí, né? Então, vamos lá, no primeiro nível aqui embaixo, olha lá, no primeiro nível aqui embaixo, a gente tem aqui no canto direito a utilização do PA, né? Onde eu tenho lá
válvulas de controle, eu tenho eventualmente dispositivos ligados ao controle do processo, né? E aí eu estou ligando esses dispositivos todos em uma rede, mandando e recebendo informações dessa rede e trazendo ela aqui para uma rede principal para se conectar no nível de chão de fábrica, né? Poderíamos dizer que esse é o nível de chão de fábrica, né? Como se trata de um protocolo diferente do que eu tenho aqui no seu prolongamento, né? Aqui do outro lado, o lado esquerdo, que está em verde, né? Eu tenho um Profibus DP. Então, necessariamente, eu preciso de um tradutor, né? Porque eu preciso mandar e receber informações do lado verde para o lado azul. Então, eu vou ter aqui um gateway, né? Um gateway que vai ser o responsável por fazer essa conversão necessária entre o Profibus DP e o Profibus PA, né? Do lado esquerdo, como eu disse, eu tenho aí o DP, que é o responsável por receber e conectar todos os dispositivos chamados de dispositivos periféricos, né? Então aqui eu tenho as remotas, né? As remotas de entradas e saídas, dispositivos do tipo inversor de frequência, dispositivos que podem ser inclusive IHMs, né? Todas ligadas através de um Profibus DP, mandando e recebendo informações num nível hierárquico de campo, né? Olha lá, field level, né? Ou seja, o nível de campo, né? O nível de chão de fábrica, nível de campo. Normalmente aqui a taxa de transmissão, aliás, a taxa, o bus cycle time, né? É menor do que 10 milissegundos. O professor depois explica com um pouco mais de detalhes o que eles querem dizer aqui com bus cycle time menor do que 10 milissegundos, né? Mas a gente deixa para ele explicar logo mais. Aí a gente vai para o nível superior, né? Um nível mais aqui é chamado de nível de célula, né? Célula de produção ou célula de fabricação, onde eu tenho aqui já os equipamentos de controle e, eventualmente, equipamentos de supervisão, né? Supervisão também, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o nosso CLP, né? O nosso CLP, que tem duas interfaces de comunicação, conforme nós estamos vendo aqui, uma interface de comunicação para ele se comunicar aqui para baixo, através do Profibus DP, e uma interface de comunicação para ele mandar informações para o nível superior, né? O nível que está aqui em cima, ou seja, uma outra interface, e aqui pode ser utilizado o FMS, né? Como nós vimos, o FMS, ele foi desenvolvido para possibilitar, para facilitar da Profibus a comunicação entre dispositivos desse tipo, né? E aqui eu tenho claramente um sistema de supervisão, né? Um sistema supervisório aqui no canto esquerdo, né? Que está recebendo informações dos meus equipamentos, dos meus dispositivos que estão lá no chão de fábrica, né? E aqui no canto direito, aquilo que a gente tem como DCS, ou seja, um dispositivo de controle direto, né? Ou seja, equipamentos voltados a fazer o controle diretamente, sem serem programados e coisa assim, mas que também tem a possibilidade de estarem conectados aqui através de duas interfaces de comunicação, né? Duas interfaces aqui em cima, ou seja, uma interface voltada para o FMS e a outra voltada para o DP, né? E finalmente, aqui a gente vê que o bus cycle time aqui é menor do que 100 milissegundos, né? Menor do que 100 milissegundos. E aqui o nível de cima, o nível superior, no nosso caso aqui, que vai se comunicar, por exemplo, com as áreas, vamos dizer,
de direção da empresa, né, que vão, por exemplo, se comunicar via um TCP Ethernet, né, via uma comunicação Ethernet, né, pode se comunicar com os computadores centrais, com os servidores centrais, para poder mandar as informações necessárias para esses computadores, para que eu possa ter o gerenciamento da minha atividade, do meu negócio, da minha área em si, de uma forma bastante eficiente. Então, aqui é um exemplo que a gente procurou, encontrou aí, através desse site. A gente sempre gosta de dizer de onde a gente está tirando as informações, né? Precisa, inclusive. É um perfil específico do Profibus, né? Tipicamente Profibus. Alguém poderia falar, mas aqui no meio do caminho eu não poderia ter um Modbus ou um outro tipo de protocolo? Sim, poderia, sem dúvida nenhuma, né? Nós só estamos mostrando aqui como é que seria a utilização integral dos perfis do Profibus. Mestre, nos esclarece aqui essa parte do Bus Cycle Time aí. Vamos lá, vamos tentar resumir para vocês aqui. Eu acho que vem de encontro com a questão do que a gente chama de disponibilidade. Tá? Quando eu falo de disponibilidade, a gente está falando do seguinte: o quão disponível a informação está, ou ela deve estar, para o meu processo. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho que fazer ciclos de leitura numa temperatura de uma caldeira. Tá? Qual é o menor tempo que eu preciso entre duas leituras? A gente define por Bus Cycle Time. Tá? Então, a cada 10 milissegundos eu preciso de uma leitura do meu processo. Por quê? Se eu demorar mais de 10 milissegundos, alguma grandeza pode alterar num determinado potencial que vai influenciar na segurança ou vai influenciar na qualidade daquilo que eu estou produzindo. Vamos extrapolar um pouquinho. Mamãe está fazendo o bolo, né, de aniversário da criança. Ela vai olhar o forno lá, de quanto em quanto tempo ela vai ficar dando uma olhada? Na primeira hora, ela olha pouco, né? Na primeira meia hora, mas passou de 30 minutos, ela aumenta a incidência de varredura. Ela aumenta a incidência de vezes que ela olha ali através do fogão para saber se o bolo está de acordo ou não com o que ela quer. Porque se ela deixar muito tempo sem fazer essa observação, vai acabar queimando e ela vai perder o produto que ela está produzindo. Tá? Então, parece bobo o exemplo, mas eu acho que ele traz bem essa questão aí de ciclo de varredura. Então, de quanto em quanto tempo eu tenho que monitorar aquele inversor de frequência? De quanto em quanto tempo eu tenho que monitorar aquela remota de dados que eu estou observando? Né? De quanto em quanto tempo eu tenho que checar a velocidade da esteira, a rotação que aquele motor está trabalhando? Né? Esse ciclo time é um tempo de ciclo. 10 milissegundos é o tempo de resposta do A, do B, do C e do D. Então, se eu tenho 4 dispositivos, eu tenho um ciclo fechado de 40 milissegundos. Ok? Nada impede de eu fazer a leitura do primeiro, a leitura do segundo, a leitura do primeiro, a leitura do terceiro, a leitura do primeiro, a leitura do quarto. Ou seja, eu posso até repetir leituras naquele item que é mais importante. Ou seja, em ciclos de 20 milissegundos, eu estarei fazendo a leitura daquele dispositivo. Isso tudo mediante parametrização e configuração de rede, tá? Mas são possibilidades. Por que essa rede me permite esse tipo de desempenho, esse nível de velocidade? Porque as informações que a gente troca são de pequenas palavras. O que eu estou trocando aqui é 1 bit, saber se o motor está ligado ou desligado. São 10 bits referente a uma grandeza analógica. Para você comparar, se aqui em cima eu estou falando com o sistema de corporativo já, eu estou trocando informação no banco de dados, concorda que eu estou mandando um arquivo de Excel, vai? Quando eu falo de banco de dados, um Excel fica claro para vocês? Uma planilha com várias informações junto?
Uma planilha em Excel vai ter alguns megabits ou megabytes de informação. Tá? 1 mega, 2 megas. Eu consigo transitar essa informação e ainda voltar correndo para saber se a caldeira pegou fogo ou não? Não. Por isso que existe essa segregação de redes, cada uma com seu desempenho. Né? Aqui embaixo, no nível de campo, a minha preocupação é a operação não parar. Então eu tenho que ter um ciclo de tempo pequeno, trocar muitas vezes poucas informações. No nível de célula, lembra que a gente estava falando? Olha, a supervisão gera um parâmetro, gera um set point. Ela avisa para o controlador, a hora que ela terminar, controlador, começa a fabricar tinta de outra cor. Então essa comunicação ela é essencial, mas ela não é tão crítica quanto a essa que está controlando o processo. Então eu posso me dar ao luxo de demorar um pouco mais para conversar nesse subitem, nessa subrede. Né? Ninguém vai morrer, o pãozinho não vai queimar, o bolo não vai queimar se eu demorar o ciclo de 100 milissegundos de máquina. Assim como a minha fábrica não vai parar se eu demorar 1 segundo para mandar uma planilha. Então, cada uma dessas etapas do processo, e por isso a gente viu lá atrás a história da hierarquia, tem uma responsabilidade. Aqui em cima são muitas informações com pouca criticidade. Eu posso ter um throughput baixo. Aqui embaixo são poucas informações com alta criticidade. Eu preciso de um throughput alto. Eu preciso de uma troca de dados relativamente alta aqui. E aqui no meio, você está no mid-level, né? Você está entre os dois mundos. Você não pode ser tão lento quanto o sistema superior, mas não precisa ser tão rápido também como o barramento de campo. Tudo bem, pessoal? E ó, aqui são tempos inferiores a 10 milissegundos, né? 10 milissegundos é pior caso, o que a gente estaria dizendo aí no caso do Profibus. Ok? Acho que era isso, né, mestre? O complementozinho. Perfeito, certíssimo. Os coleguinhas aí, eu não sei se estão convulsionando, se estão entendendo. Né? Esse nosso mundo 2D aí nos ceifa essa sensibilidade. Então, não sei. É difícil, né? Para nós aqui é difícil. Estamos aqui, professor. Estamos aí na escuta. É treta, mas estamos aí. Segue o jogo, mestre. Segue, por favor, mais um input para nós aí. Bom, aqui a gente tem as inúmeras, não diria inúmeras, porque a gente não conseguiu colocar em inúmeros slides, mas a gente tem as principais aplicações, né? E a gente começou aqui pela área de DP, pelo Profibus DP, né? Pelo perfil do Profibus DP, né? Como eu disse, ele é muito utilizado nas indústrias, né? Bastante utilizado nas indústrias. Então, um exemplo que a gente viu que é bastante importante são nas indústrias de bebidas, né? Por exemplo, as cervejarias, né? No processo de envasamento, né? Das empresas, aí, o Profibus DP é muito utilizado. Quando eu tenho que me comunicar com os dispositivos periféricos que normalmente estão ao longo da minha esteira de envasamento, então é muito utilizado, né? As cervejarias, de uma forma geral, utilizam bastante o Profibus DP, né? Bastante. Pode mais um toque aí, por favor, mestre. Já o caso do Profibus PA, né, onde eu tenho o Process Application, né, as aplicações voltadas ao controle de processo, né, controle de processo. Então, nessa arquitetura que a gente conseguiu aqui também, né,
Isso é uma arquitetura também conseguida aí a respeito da utilização dos Profibus. Como vocês podem ver aqui, ó, vocês vão visualizar diversos equipamentos, né? Equipamentos de fabricação diferentes, né? Então, por exemplo, aqui nessa rede, onde eu estou utilizando o Profibus DP, eu estou usando aí o RS485, então eu consigo visualizar aqui conectados nessa rede, por exemplo, um inversor, um controlador de velocidade da Danfoss, né? Eu consigo aqui ver também um sistema de controle de válvulas da Festo, né? Tá visível aí um CLP. Aliás, aqui no caso não é bem um CLP, mas sim uma remota, né, de entradas e saídas que está fazendo a aquisição dessas informações lá no campo da Siemens, né, da própria Siemens. E aqui embaixo, no canto esquerdo da linha de Profibus DP, você vê um segmento, um acoplador, né, um acoplamento aqui que vai fazer exatamente essa função de mandar informações aqui para a parte de controle de processos, né? O controle de processos feitos nesses tanques de armazenagem aqui na parte inferior. E aqui sim, aqui vocês veem que a aplicação específica é o Profibus PA. Então aqui eu consigo visualizar instrumentos voltados ao processo, válvulas reguladoras de vazão, instrumentos de medição de temperatura, de pressão, de tudo mais, ou seja, onde eu tenho o CLP, por exemplo, que está aqui em cima, né? No caso eu tenho um CLP aqui, o Simatic S5, né? O CLP aqui no caso é o mestre e ele está fazendo a função de controle de toda essa rede, toda essa arquitetura, né? Mandando informações aqui necessárias para os equipamentos que estão conectados no Profibus DP, mas também mandando e recebendo, né, informações dos equipamentos que estão aqui conectados na rede Profibus PA. Então, esse slide aqui, ele é muito feliz para poder mostrar para vocês. A intenção maior era mostrar uma aplicação do Profibus PA, né, onde vocês veem claramente aqui que eu estou trabalhando com instrumentos para controlar o processo, né, instrumentação específica, né, mas aqui também a gente teve a felicidade de ver uma arquitetura bem completa de um sistema como esse daqui. E por fim aqui eu tenho um sistema de supervisão aqui em cima, né? O Visualization C-Star. Isso nada mais é do que um sistema supervisório, um sistema de supervisão que se conecta aqui no nível através de fibra ótica. Estão vendo aqui, ó, fibra ótica industrial no padrão de comunicação Ethernet, né? Então, vocês veem que as aplicações do Profibus também são bastante interessantes, né? Quer colocar uma coisa a mais aqui que você tenha lembrança, mestre? A grande maioria, né, na verdade, desses protocolos, desses field buses, mesmo que seriais, né, possuem, tá? Até hoje, essa história da conversão eletroótica, né? O professor bem observou aqui. Fibra ótica não é da época da internet, não, tá, pessoal? Então, assim como a comunicação wireless também é algo bem antigo, né? Já se falava em radiofrequência industrial na época da comunicação do 232, para você ter uma base. Tinham radinhos em 232, onde você se comunicava a algumas distâncias. Eu acho que a grande maioria que não era nascido ainda, mas existiam, por exemplo, os modems de comunicação, né? Através do que a gente chamava de LP de dados, né? Linha privada. Você alugava um cabeamento de uma telefônica, de uma Vivo da vida,
e você colocava 2 estações de trabalho aí à distância que a rede elétrica permitisse, tá? Então, aí você fala assim, porra, mas isso é coisa do milênio passado, né? Não, é coisa do milênio que nasceu no milênio passado, mas que se você for a campo, existe uma grande probabilidade de você enxergar isso até os dias de hoje, né? E funcionando, né? O detalhe é esse, né? Além de você enxergar essa tecnologia antiga, você vai enxergar ela funcionando. Então eu acho que sempre vale essa historinha essa liçãozinha de história, né, que a gente coloca aqui para vocês, porque não é porque a gente está a internet industrial das coisas que a gente não vai achar esse tipo de tecnologia rodando, tá? Então acho que para complementar mesmo, mestre, só esse detalhezinho. Excelente, excelente, excelente. Mais um toque no slide aí, por favor. Só o agradecimento. Ah, que maravilha, olha lá. Chegamos ao final, às 22 horas, olha lá, 22 horas. Se nós tivéssemos aula presencial, nós teríamos ainda mais 45 minutos de aula presencial, né? Como nós estamos aqui na aula online, finalizamos agora. Agora vamos abrir uma rodada para perguntas, dúvidas, observações. Por favor, o canal está aberto para isso. Aproveitem. Professor, essa matéria, essa parte eu achei bem complicada. Eu tava com um pouco de problema aqui no meu sinal também, não deu para acompanhar tudo, então eu vou assistir essa aula de novo. Se eu tiver alguma dúvida referente a isso, na próxima aula eu pergunto. Ok. Quem mais? Eu saí da aula também, professor, por um instante, porque... Um instante não, um tempão, porque a internet caiu e demorou para relogar. Aí eu perdi boa parte da aula. Felizmente ela está gravada, né? Felizmente ela está gravada. Então, já nós vamos subir aí a aula gravada, assim vocês vão ter condições de acompanhar aí o que a gente falou, o que a gente enxertou, né? Vocês já perceberam, né? Quem nos conhece de outros carnavais já percebeu que a gente fala muito mais do que está escrito, né? E é justamente isso que a gente acha importante de vocês assimilarem, né? É isso que é. E como o professor falou, se a gente tem um incentivo, ou seja, o que é o incentivo? O aluno perguntando, o aluno questionando, o aluno fazendo observações, a gente vai ativando a nossa memória e vai lembrando de oportunidades que a gente teve na nossa vida profissional, que o professor Luiz tem agora na sua vida profissional, né? Isso é que é enriquecedor, né? Agora, se a gente não recebe nenhum tipo de incentivo, ou seja, de um input, né, de um cutucão, a gente acaba não lembrando de muitas coisas e acaba fazendo uma aula estritamente convencional, né? Aquela aula convencional, ou seja, a gente informa, vocês ouvem e às vezes passa direto, né? O cano é aberto e passa direto e acaba escorregando lá para o outro lado. Mas beleza, tudo bem. Que fique claro, aí, né, mestre? O incentivo que a gente espera é a participação, não é? Sim. Legal, sua aula é muito boa. Não, olha... Não é isso que a gente quer. O incentivo, o que nos motiva é a real participação, é o real envolvimento da parte de vocês. E eu falo tranquilamente aqui com propriedade em meu nome, em nome do professor Farkas. Com certeza, incentivo não é, de forma nenhuma, agrado. O que nós queremos inclusive, críticas, né? Claro, construtivas, né? Sempre construtivas, né? Não adianta ficar atirando só ovo na cara da gente.
Críticas construtivas sempre são benéficas para nós, para a gente ir aprimorando. Por exemplo, hoje eu já fiz 2 ou 3 anotações aqui para a gente revisar o nosso material. Claro que não vai ser para agora, né? Porque não tem nem sentido, mas seguramente quem estiver com a gente no semestre que vem vai notar que o nosso material vai estar melhorado. Beleza, professor. Vou finalizar a gravação então e já vou preparando a subida do arquivo, Farkas. Então, Por favor, Luiz, por favor.